Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. Nesse vídeo nós vamos falar sobre felicidade e nós vamos falar em dois aspectos: a felicidade na nossa vida e a felicidade no trabalho. Mas antes, eu gostaria de te lembrar para você deixar aí seus comentários, deixar as suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Deixe também sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Bem, afinal, o que é felicidade? Felicidade, se nós olharmos de uma forma mais conceitual, ela é um estado de espírito. É um estado onde a pessoa apresenta uma satisfação, um contentamento, ou por ela ter realizado alguma coisa, ou por ter conseguido alguma coisa que ela desejava, ou mesmo um estado que vem de uma satisfação dela com o momento em que ela está vivendo. Mas nós vamos falar aqui também de um ponto muito interessante, que é uma pesquisa anual que é realizada já há 10 anos pela ONU e a World Happiness Foundation, é isso mesmo, a Fundação sobre a Felicidade Mundial. Há 10 anos, desde que a ONU instituiu no dia 20 de março como Dia Internacional da Felicidade, essa pesquisa é realizada em diversos países. O que eles fazem para conseguir um índice de felicidade de diversos países? Eles entrevistam pessoas e pedem que a pessoa dê uma nota de 0 a 10 sobre a sua vida, sendo 0 ela está totalmente insatisfeita com a sua vida e 10 ela está totalmente satisfeita. Com base nessa nota e critérios também do país, como por exemplo a saúde no país, o acesso a serviços sociais como educação, como serviços que o governo provê para as pessoas, o PIB, a renda média das pessoas naquele país, questão de doenças, como são tratadas as questões todas sociais naquele país, ou seja, vários índices econômicos, financeiros, índices de saúde também entram nessa balança. E o que aconteceu? Agora em 2024, nós tivemos de novo a Finlândia, já pela 7ª vez, como o país vencedor do índice de felicidade no mundo. Você vai falar, poxa, mas a Finlândia é um país pequeno, um país nórdico, um país frio. Mas, pois é um país, pelo fato exatamente de ser pequeno, pelo fato de ser um país que tem uma população menor, talvez os serviços públicos ali funcionem de uma forma mais adequada. Em segundo lugar está a Dinamarca, depois vem a Suécia, daí vem Holanda, Israel, vem vários outros países entre os 6 primeiros ali, que são os países onde as pessoas se sentem mais felizes. Bom, e o Brasil nesse ranking? Onde o Brasil está? O Brasil está no 44º lugar, ou seja, ele está lá embaixo na lista, mas não muito embaixo. Existem países onde as pessoas se sentem menos felizes do que os brasileiros. Aí você pode pensar, poxa, mas os Estados Unidos não está entre os 6, entre os 5 primeiros? Não. Estados Unidos está na 23ª posição nesse índice de felicidade. Mas a gente viu um aspecto nessa pesquisa que é muito preocupante. Pela primeira vez, essa pesquisa em 2024 foi feita uma quebra por faixas etárias. Se você olhar a camada de pessoas com menos de 30 anos, no mundo inteiro o índice de felicidade é menor do que a média geral, ou seja, os jovens estão menos felizes do que a média da felicidade em qualquer país que você olhar. Se nós pegarmos o ranking, esse mesmo ranking, onde o Brasil encontra-se na 44ª posição, se nós olharmos os jovens de 30 anos para baixo, o Brasil cai para a 70ª posição, ou seja, ele é o número 60 da lista. Ele vai de 44 para 60. O que explica isso? Eu tenho algumas teorias e, obviamente, li também sobre as conclusões dessa pesquisa, e o que nos parece é que os jovens não têm a mesma perspectiva de crescimento, a mesma perspectiva de evolução e a mesma perspectiva que as pessoas que hoje são mais velhas nessa idade tinham. Então isso é preocupante, porque é uma questão global de insatisfação dos jovens. Nós falamos aqui recentemente sobre a aplicação do feedback contínuo para as novas gerações, que é uma demanda dessas novas gerações. Nós podemos observar que os millennials e centennials, gerações X, gerações Z,
que estão chegando agora, inclusive, ao mercado de trabalho, são pessoas habituadas a receber feedback contínuo, são pessoas habituadas a terem respostas rápidas, são pessoas que têm desejos que precisam ser satisfeitos mais rapidamente. E o que nos dá a impressão é que elas sempre estão em busca de alguma coisa e parece que mesmo conseguindo o que elas querem, nunca estão satisfeitas, elas sempre querem mais. Claro que eu estou generalizando, nem todas as pessoas são assim, mas é uma característica das novas gerações que pode explicar por que esse índice de felicidade cai quando se olha as pessoas com menos de 30 anos. Bem, eu falei então que o Brasil, na pesquisa geral de felicidade, está em 44º lugar. Se olharmos a camada de pessoas de 30 anos para baixo, ele vai para a posição 60, 70º lugar. Agora, se nós olharmos as pessoas com mais de 60 anos, o Brasil sobe para 37º lugar. Isso é uma coisa interessante, né? Parece que as pessoas com mais idade se sentem mais felizes que os mais jovens. Explicação para isso? Eu não tenho. Podemos ter várias teorias aí, mas enfim, é o que essa pesquisa global nos mostra. Bem, o que nós podemos fazer para tratar essa questão da felicidade? Primeiro, nós devemos, na nossa vida pessoal, trabalhar bem as nossas expectativas, o que nós desejamos ter, o que nós temos, e procurar entender que aquilo que nós temos pode nos fazer felizes. Nós precisamos ter mais coisas, nós precisamos ter mais propriedades, equipamentos, enfim, o que seja para sermos mais felizes. Essa busca constante por ter algo novo, por ter alguma coisa diferente, por buscar algo diferente, traz uma insatisfação. Ela é diferente de uma ambição, ela é diferente de você focar em objetivos da sua vida, mas é importante que você entenda que aquilo que você conseguiu já pode te trazer felicidade hoje. Você não precisa buscar coisas novas para isso. Essa que é importante, a gente setar expectativas e procurar, então, estabelecer para que a gente não fique nessa correria, né? Sempre buscando algo e nunca chegando ao ponto que a gente gostaria. Isso faz com que na nossa vida pessoal a gente consiga ter uma melhoria no nosso nível de felicidade. Mas outro ponto que eu queria trazer nesse vídeo, que é muito importante, é a felicidade no trabalho. Se a gente olhar para as organizações globais, principalmente as grandes, a grande maioria dessas organizações hoje tem programas de felicidade ou programas de saúde mental para os seus colaboradores. Por quê? É preocupante que essa infelicidade que é gerada por pressões excessivas no ambiente de trabalho, que é gerada por uma busca constante por resultados, por produtividade, por estar sempre à frente dos concorrentes, isso causa nas pessoas problemas de estresse e problemas de infelicidade com o ambiente de trabalho. Só para a gente ter uma ideia, uma pesquisa que foi feita logo após a pandemia, na época, na verdade, né, que a pandemia estava ativa nos Estados Unidos, entre abril e setembro de 2021, houve 25 milhões de pedidos de demissão, ou seja, pessoas que se desligaram das suas empresas. Isso é um índice de demissão em massa, voluntário das pessoas. Isso significa que as pessoas estavam, né, nessa época, 3 anos atrás, super infelizes com as suas posições. Será que isso melhorou agora? Isso disparou nas empresas alguns alertas. Outro ponto que costuma acontecer também quando a pessoa não é feliz no trabalho é o chamado quiet quitting, que é um fenômeno, né? Esse nome em inglês quer dizer um desengajamento. É o contrário de você motivar, engajar, da pessoa que está ali engajada e motivada para trabalhar cada vez melhor. É o contrário. Aquela pessoa que já não vê mais razão para se motivar e trabalhar bem. Então ela vai aos pouquinhos se desligando dos objetivos da empresa. Ela não pede demissão, ela fica ali. Ela nem sabe se ela quer ser demitida ou não, mas ela já não se interessa mais em trabalhar, em perseguir os objetivos que são colocados pela empresa. Esse é um outro fenômeno que acontece muito quando as pessoas não estão felizes no seu trabalho. Então, além das condições até de saúde mental mesmo, como estresse, síndromes aí que vêm de burnout e outras síndromes que nós
conhecemos aí de ouvir na mídia de pessoas que sofrem devido às altas pressões, devido a cobranças pela produtividade constante. Também há a questão das pessoas se desligarem, se desmotivarem, ou seja, ela não chega a ficar doente, mas ela para de produzir como ela deveria. E essas empresas que estão trabalhando a questão da felicidade, são só empresas grandes por enquanto, elas perceberam que a produtividade ela deve vir depois da felicidade e não o contrário, porque dá a impressão seguinte: eu vou perseguir resultados, eu vou perseguir produtividade, aí sim eu vou poder cuidar melhor das pessoas e elas ficarão felizes. Mas você não consegue alcançar produtividade e resultado com pessoas infelizes. O processo tem que ser o inverso. Você tem que cuidar das pessoas para que aí sim elas satisfeitas, elas se motivem, elas produzam mais e aí você vai ter resultados. Difícil, né, uma empresa trabalhar dessa forma, porque parece que vem custo antes de resultado, mas não é bem isso. É só uma inversão de algumas questões. E como eu falei, atualmente são empresas grandes que têm esses programas de felicidade, que elas têm um número grande de pessoas, muitas vezes em vários países do mundo, e precisam cuidar disso para não sofrer graves consequências com a infelicidade das pessoas. Mas se você tem um pequeno negócio, se você trabalha numa empresa de porte médio, porte grande, você pode começar, pode não, deve começar a se preocupar com isso. Quais são esses critérios? São basicamente 4 grandes dimensões que a gente tem que trabalhar para assegurar que as pessoas sejam mais felizes no ambiente de trabalho. O primeiro dele tem a ver com aspectos materiais mesmo, que é o valor de remuneração, os benefícios, o tempo, a carga de trabalho, o ambiente de trabalho que as pessoas têm. Tudo isso tem que ser cuidado para que a pessoa tenha um equilíbrio nessa questão material, um equilíbrio de trabalho, um equilíbrio de vida pessoal, um equilíbrio de remuneração que seja suficiente para que ela se mantenha. Enfim, são aspectos materiais que têm que ser cuidados pela organização. Em segundo lugar, vem aspectos de relacionamento, como confiança, empatia, nós já falamos muito de confiança, empatia aqui no canal, reconhecimento. A pessoa tem que ser valorizada no ambiente de trabalho, ela tem que entender que o trabalho dela contribui para a empresa, ela tem que perceber como essa contribuição acontece na empresa e ela tem que ser reconhecida por isso, ela tem que ser valorizada por isso. Esse é o segundo aspecto, então, esse aspecto mais voltado ao relacionamento entre as pessoas, confiança, reconhecimento, valorização. Terceiro ponto pode parecer um pouquinho mais esotérico, mas não é. É o propósito. O propósito da pessoa, o que ela quer para a vida dela, tem que se alinhar ao propósito da organização. Isso não acontece por mágica, não. Isso acontece com um bom processo de recrutamento e seleção, alinhamento cultural. As pessoas que entram na empresa, elas têm que ter um alinhamento cultural com a empresa. Isso a RH tem que tratar. E essa questão de alinhamento de propósito, ela pode acontecer também ao longo do tempo. Você pode ter uma pessoa que vai se adaptando à cultura da empresa e alinha o propósito dela ao propósito da empresa. Isso é fundamental para que a pessoa também se sinta útil e ela sinta que ela está progredindo como pessoa, ela está evoluindo como pessoa na medida em que ela trabalha para essa empresa, na medida em que ela ajuda essa empresa a cumprir os seus objetivos, porque os propósitos estão alinhados. E por último, nós temos um aspecto aqui que depende mais de cada um, que é a questão do otimismo, da autoconfiança, do autoaprendizado, da pessoa se dedicar para que ela evolua junto com a empresa. Então são esses os 4 principais aspectos. A questão material, que a empresa tem que prover para as pessoas um salário adequado, uma carga horária equilibrada, ambiente bom de trabalho e os benefícios, né, para que ela se sinta sustentada dentro da empresa. Em segundo lugar, a empresa tem que trabalhar questões de valorização dessa pessoa, do reconhecimento e também dos aspectos de confiança, relacionamento entre as pessoas, empatia e tudo mais. Em terceiro lugar, a empresa deve procurar sempre trazer para dentro dos seus quadros pessoas com propósitos alinhados ao propósito da empresa, com a cultura similar à cultura da empresa e procurar ajustar eventuais pessoas que precisem, né, se adequar melhor a essa cultura, a esse propósito. E por último, a própria pessoa tem que se preocupar com a sua carreira, se preocupar em evoluir, se preocupar em melhorar
para que ela possa trabalhar melhor e para que ela possa, ajudando a empresa, também evoluir e se desenvolver como pessoa e como profissional. Bem, vejam, felicidade não é algo simples de se conseguir. As pessoas têm uma grande responsabilidade por isso, não só as empresas. E eu acho que junto, com programas, as empresas que abrirem seus olhos para a felicidade dos seus funcionários, começarem a se preocupar com isso, independente aí se a sua empresa é um pequeno negócio ou uma grande corporação, elas já vão estar dando um passo à frente para facilitar com que as pessoas também olhem como elas podem colaborar melhor e como elas podem ser mais felizes e trazer melhores resultados para a empresa. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que ele tenha trazido uma luz aí sobre algumas questões. A questão da felicidade não é uma questão que é muito falada, não é uma questão que preocupa muita gente, mas deveria, por questões de saúde mental, como a gente citou. E espero também que você continue nos acompanhando, que traga aqui as suas sugestões para novos temas, traga também seus comentários, as suas dúvidas. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione aí as notificações. Nós temos um vídeo novo por semana e temos shorts ao longo da semana referentes ao último vídeo publicado. Muito obrigado e até um próximo vídeo.